pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre capacitores, um pouquinho mais avançado do que a gente costuma ver no colégio, tá? Então eu oriento que vocês coloquem essa aula depois de vocês já terem estudado capacitores de placas planas, terem estudado associação de capacitores em série, associação de capacitores em paralelo, terem resolvido alguns exercícios, capacitores com o dielétrico. Qual é a influência do dielétrico em um capacitor? Então, depois vocês podem vir para essa aula e verem essa curiosidade sobre mais de um dielétrico dentro de um capacitor. Bom, a gente costuma ver o capacitor nos esquemas como assim, né? Duas plaquinhas paralelas, certo? Mesmo tamanho. E a gente sabe que o capacitor pode ser de várias formas, né? Pode ser cilíndrico, pode ser esférico, né? E hoje a gente vai estar mais interessado em estudar placas planas. Então, a gente pode representar ele mais ou menos assim que o desenho permitiu fazer aqui. Então, consiste de duas placas. Pode ser redondas essas placas? Podem ser redondas, certo? Podem ser ovais? Podem ser ovais. O importante é que sejam placas e planos, né? Para esse nosso estudo. Então, a gente já sabe que aqui, se a gente ligar esse capacitor em uma DDP aqui, um gerador e uma bateria, carregar esse capacitor, esse daqui de cima ele vai ficar carregado mais que, esse daqui de baixo vai ficar carregado menos que de mesmo módulo. Vai ter aqui, vai se formar um campo elétrico. O campo elétrico ele aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Seria aqui um campo elétrico uniforme, né? O famoso céu. Então, essas placas, né? Como eu disse, elas podem ser, não bastam ser planas aqui no nosso caso, pode ser de outra forma, e ela vai possuir aqui uma área A, certo? Então, possui uma área A, essa placa, e elas estão distantes, uma distância D. Então, se eles foram colocados aqui a uma DDPU, a gente já pode inferir algumas coisinhas aqui. A gente sabe que a capacitância, né? O capacitor, ela é o que? Dada pela carga sobre a DDP dela, certo? A gente sabe também que uma placa, né, só uma plaquinha dessa aqui, o campo elétrico que só uma delas produz, vou escrever aqui embaixo, ela vai ser dada pela densidade superficial de carga pela permissividade elétrica do meio. Que a gente está tratando o ar, né? Então vou colocar essa bolinha aqui, ou vácuo, né? Então, opa, dois, né? Só uma delas. Então, aqui dá mais e aqui dá menos, ó. Pronto. Então aqui módulos, certo? Para a gente não ter problema com o sinal. E se então eu quiser saber se é aqui total, né? A gente vai ter, basta somar os dois módulos, né? A gente vai obter que vai ficar metade de um bolo, mas a metade de um bolo é um bolo todo, então aqui fica densidade superficial de cargas sobre a permissividade. Então, aqui a gente sabe que é Q sobre A, repete aqui o E0. Então já encontrei quanto é o meu campo elétrico aqui dentro. Eu posso também, né, dizer que se isso daqui né, a gente sabe daquela formulazinha lá, que é igual a U sobre D, a gente pode ainda substituir aqui. U sobre D, né? Então, o E é igual a isso, que é igual a isso, e o E também é igual a isso daqui. A gente encontrou essa expressão aqui, que eu posso, né, isolar aqui ou U ou Q.
tanto faz, vou isolar o Q. Então fica que o Q é igual a permissividade do vácuo, A vezes U sobre D. Aí eu substituo aqui na fórmula da capacitância, eu vou encontrar quanto é a capacitância de um capacitor de placas planas. O que, né? Fica isso aqui sobre D. E esse U aqui, eu posso até cancelar ele. No final eu descubro que é 0A sobre D. Isso daí, até agora, tranquilo. Todo mundo já conhece essa fórmula. Essa fórmula aqui é basilar, né? O que é que pode acontecer ainda, né? O que pode acontecer aqui? Pode acontecer de eu colocar um dielétrico. Então, se eu colocar aqui um dielétrico entre o capacitor, vamos supor que eu tenho um capacitor de placas planas, e aqui entre as placas eu vou colocar dielétrico, pode ser, sei lá, porcelana, vidro, um meio aqui que é diferente do ar. E esse meio, ele vai ter uma constante dielétrica, Kzinho. E qual é o efeito que há no capacitor quando eu coloco esse dielétrico aqui entre eles? Bem, basicamente o que vai mudar é a permissividade, né? Agora a permissividade do meio, ela vai ser K vezes a permissividade dual do vácuo. Então, o efeito de colocar, né, um dielétrico entre o capacitor é esse: multiplicar a permissividade pela sua constante dielétrica. Cada material vai ter uma constante dielétrica diferente e aí vai alterar aqui a permissividade. Pois bem, então, já que a gente tinha aquela nossa fórmula, C igual a E0A sobre D, agora o E não é mais E0. Agora o E, vou chamar aqui C', vai ser K E0A sobre D. Pronto, alteramos a nossa capacitância também. Ela foi aumentada. Esse K é sempre maior que 1, tá, pessoal? O K é maior que 1. Então, ela aumenta, né, a capacitância aqui. Se ela fosse menor que 1, ela diminuiria, né? Diminuiria a permissividade e, logicamente, diminuiria a capacitância também. Então, essa daqui é uma fórmula mais completa. Vamos dizer assim, seria melhor porque o K do ar seria 1. Então, a gente retornaria essa expressão original aqui. Ok, então isso daqui também a gente, né, já é comum, já tem nos livros textos de física, nada diferente até aí. O que é que a gente pode fazer de brincadeira aqui? Como é que a gente pode brincar com isso? Vamos começar pensando em montar um capacitor de placas planas, para a gente ver em perspectiva, para a gente entender melhor o problema. E aqui, ó, de um lado, eu vou colocar até, né, até aqui a metade do capacitor vai ser um dielétrico K1 e aqui nesse outro um dielétrico K2, né? Fora da escala, mas é a metade, metade, certo? Então, é um capacitor, foi carregado. Aqui está com cargas positivas, né? Aqui em cima. E aqui está com cargas negativas. Pronto. Está com menos Q e aqui está com mais Q. Pronto. O que a gente podia fazer aqui? A gente podia simplesmente aplicar a lei de Gauss aqui, nessa parte aqui do capacitor, ver as cargas que foram induzidas em cada dielétrico, né? E aplicar a lei de Gauss e descobrir quanto é esse Q, né? Em função do E. A gente podia depois aplicar a integral do potencial elétrico, né? A gente podia aplicar essa fórmula aqui. E daí a gente ia descobrir. E depois a gente aplicava na fórmula lá C igual a Q sobre U. Pronto. Porém, isso daqui ia ficar muito complicado e não ia ficar elegante.
Apesar de a lei de Gauss ser bastante elegante, mas não ia ser legal para a gente aqui, visto que a gente ia querer uma coisa mais rápida, mais bisurada, né? Vamos falar assim. Então, aqui, vocês concordam que a gente pode separar esse capacitor que é ao meio, seria dois capacitores, né? Os dois, né, estariam submetidos à mesma DDPU, certo? Só que esse daqui teria a mesma distância, né? E teria a metade da área do capacitor total e esse daqui a outra metade da área do capacitor total. Então, já que eles estariam sobre a mesma DDP, a gente pode dizer que seria como se eles estivessem associados em paralelo. Olha só, seria como se acontecesse isso aqui. Seria o capacitor C1, que está com uma constante dielétrica K1, e esse daqui de baixo, na ordem, na verdade não importaria, né? Seria o capacitor C2, que teria constante dielétrica C2, e ambos estariam sujeitos, né, à mesma tensão, à mesma diferença de potencial U. Então estariam em paralelo. Pois bem, então esse daqui está na constante K1 e esse daqui está com a constante K2. Aí ficou fácil, né? Por que ficou fácil? Porque a gente já sabe como é a fórmula da capacitância quando se tem a constante dielétrica dele. A gente viu aqui em cima. A gente viu aqui em cima que é aqui. C' igual a K é A sobre D. Então, esse C1 seria K1 é zero área, só que essa área aqui é só a metade. Então seria área sobre 2. Né? Então botaria assim, ó, 2D. Esse daqui já, por sua vez, esse daqui está aqui, né? Esse daqui já, por sua vez, seria bem semelhante. Ficaria, só que usando a constante K2, é zero A sobre 2D. E para eu encontrar a capacitância então total, que seria a que me interessa, bastaria eu fazer a associação em paralelo desses dois capacitores C1 e C2. E a gente sabe que em paralelo as capacitâncias se somam, né? Então aqui, a C equivalente seria C1 mais C2. Então C seria K1 é 0A sobre 2D, mais K2 é 0A sobre 2D. A gente pode colocar o E0A sobre 2D na evidência. E aí a gente vai encontrar aqui E0A sobre 2D vezes K1 mais K2. Pronto, essa daqui é a fórmula que nos interessa. Então, muito fácil chegar nela, né? Muito fácil chegar nela. Recapitulando aqui, a gente pode encontrar a capacitância usando a fórmula do capacitor com dielétrico de placas planas, né? Separando-o ao meio, e ele, como está na mesma DDP, eles dois estão submetidos à mesma DDP, estariam em paralelo. Pronto, obtivemos aqui a nossa formulazinha bem simples, né? Agora, a gente pode brincar também mais de outra forma. Como? Esses dois podem estar dispostos de outra maneira. Que é a maneira da questão que a gente está proposto aqui a resolver. Então, como é que pode acontecer? Eu posso encontrar aqui esse capacitor. E aí, eu coloquei dois dielétricos nele. Só que dessa vez eu coloquei assim. Um está em cima e o outro está embaixo. E aqui, ó, é K2. Ficou aqui D, né? Então, essa daqui tá D sobre 2. E essa daqui tá D sobre 2. Pronto. Como é que a gente faria? Ele está submetido aqui a uma DDP, né? Então, aqui está U. Porém, o campo elétrico aqui nesse meio
nesse dielétrico vai ser diferente do campo elétrico nesse dielétrico aqui. Então, eu posso dizer que até aqui ele vai ter uma DDP, sei lá, U1, e até aqui ele vai ter uma DDP U2. Então, eles não estão mais submetidos à mesma DDP, submetidos a DDPs diferentes. Sendo assim, a gente pode pensar que se trata isso aqui de uma associação de capacitores em série, né? Porque eles estão submetidos a DDPs diferentes. Olha só como é que ficaria. Aqui está com o dielétrico com K1, C1K1 e aqui C2K2. O que vai mudar? A área continua a mesma, porém a distância entre as placas seria menor, seria D sobre 2. Né? D sobre 3, o quanto que ele desce na questão, né? D sobre 3 de um lado e 2D sobre 3 do outro, né? Então, importante aqui no final a soma DD. E aí a gente pode fazer, e os dois aqui estão associados em série, submetidos a uma DDP, e essa DDP aqui vai ser repartida, né? Como eu disse, aqui vai ficar o 1 e aqui vai ficar o 2. A gente vai descobrir C1, na verdade a gente já sabe que é K é 0A sobre D, só que aqui o D é D sobre 2, então fica 2, né, aqui, D. E o C2 é 2, que é K1. K2 é 0A sobre D. Os dois aqui estão em série. Então, em série, a gente já sabe também que o capacitor em série fica C1, C2 sobre C1 mais C2. É o produto sobre a soma. Então, aqui multiplicando tudo, a gente vai ficar com 4 K1, K2 vezes E0 ao quadrado, A ao quadrado, sobre D ao quadrado. E a soma? A soma disso daqui vai dar 2 é 0A, C1 mais C2. 2 é 0A sobre D, K1 mais K2. Pronto. Agora eu vou multiplicar pelo inverso disso, já que trata-se de uma divisão. Então fica D sobre 2 é 0A, K1 mais K2. Pronto. Agora aqui a gente pode cortar. Corta isso aqui, né? Corta esse D com isso aqui. E ainda pode cortar isso aqui com isso aqui, ficando 2. Então, o C equivalente vai ficar 2 é 0A sobre D vezes K1, K2 sobre K1 mais K2, que nos interessa. Então, assista o próximo vídeo para a gente descobrir como é que a gente pode aplicar isso aqui em uma questão do ITA. Valeu, um abraço, até a próxima aula.